Olá, um bom dia para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A gente vai começar mais uma semana com muita informação. Tá chegando o seu AB1 dessa segunda-feira, dia 20 de outubro. São 11 horas e 49 minutos. Nós estamos juntos pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1, Caruaru e região e também pelo Globoplay. Então a gente vai ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse comecinho de semana, nessa segunda-feira. Olha que céu azul, poucas nuvens. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir assim na Princesa do Agreste, hein? À noite o tempo deve ficar firme. Agora os termômetros marcam 32 graus e aí a gente tem uma temperatura mínima na casa dos 20 graus. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região. Também, para a gente começar, por Agrestina, que fica aqui no Agreste, mínima de 20, máxima de 29 graus. Tem Cortês, que fica na zona da Mata Sul, mínima de 20, máxima de 29 graus, igualzinha aí a marca da temperatura nessas duas regiões. E no Sertão tem Itacaratu, mínima de 23 e máxima de 36 graus, hein? E aqui nesse AB1, a gente vai falar sobre uma explosão que atingiu 8 casas e deixou 2 pessoas mortas. Esse caso, pessoal, aconteceu em Olinda nesse fim de semana. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram chamados para prestar atendimento e resgatar as vítimas. Existe a suspeita de que a explosão aconteceu por conta de um vazamento de gás de cozinha. As investigações estão em andamento e daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes sobre esse assunto. Joel Almeida está ao vivo com a gente e vai trazer informações atualizadas sobre o trágico acidente que aconteceu nesse fim de semana e deixou 17 pessoas mortas na BR-423 em Saloá, no Agreste. Joel, um bom dia para você. Oi, Almir, um bom dia para você, um ótimo dia a todos. Claro, na medida do possível, esse trágico acidente que foi registrado desde na última sexta-feira, né? Nossas equipes estão empenhadas para trazer essas informações em todos os pontos do estado, também outras equipes fora do estado de Pernambuco, na Bahia, por exemplo, e a gente continua nesse assunto. Olha só, Almir, das 17 pessoas mortas, a maioria veio aqui para o IML de Caruaru e a gente tem informação que foi confirmada recentemente de que 15 pessoas já foram liberadas, mas 2 corpos ainda aguardam liberação. Daqui a pouco eu trago informações atualizadas aqui no AB1. Almir. Ok, Joel, ok. Até já. A gente está junto nesse AB1. E também conosco, Gessé Acioli e Lohana Nunes, que também vão trazer informações nesse AB1. Gessé vai falar sobre esperança, porque tem as vagas disponíveis no mercado de trabalho da região e também vai trazer orientações sobre o direito do trabalhador. Um bom dia para você, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando, um ótimo início de semana para todo mundo. Pois é, hoje é aquele dia bom, né, de trazer as oportunidades de trabalho que estão disponíveis aí no mercado, para aquelas pessoas que estão buscando a sua vaga. E também falar sobre o direito do trabalhador. Hoje nós vamos falar sobre demissão, entender quando é por justa causa, quando é sem justa causa, enfim. Daqui a pouco a gente vai trazer, com a ajuda de um especialista, todas as informações sobre esse direito importante do trabalhador. Almir. Muito bem, Gessé. E Lohana vai falar sobre a abertura das inscrições para o edital do São João 2026 aqui, da capital do forró. Ou seja, tem recado importante para os artistas e para os grupos culturais que desejam participar desse super evento. Lohana, bom dia. Bom dia, Almir, para você, para todo mundo, exatamente. Inclusive, já falamos aqui direto da Fundação de Cultura aqui de Caruaru, que é para trazer todos os detalhes. Daqui a pouco o presidente vai conversar, vai bater esse papo com a gente para falar da expectativa e dos editais de inscrição. Então, para você que pretende participar, já fica atento, não muda de canal, fica aqui com a gente no seu AB1, que a gente vai trazer todos os detalhes. Lembrando que para esse ano são 2 editais diferentes. Para o da música e para das outras áreas, né, culturais aqui em Caruaru. Todo o preparativo aí para o São João, tão querido nosso, né, da capital do forró, o São João de 2026. É daqui a pouquinho, eu volto já. Almir. Muito bem, Lohana e Gessé conosco também ao vivo nesse AB1, hein? Então vamos ver como é que está o tempo em Garanhuns nesse momento, porque por lá o dia deve ser assim, de sol,
com poucas nuvens, pouquíssimas inclusive. Olha que imagem bonita aí da Cidade das Flores. À noite, o tempo deve seguir firme por lá. A temperatura nesse momento está marcando 31 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19. Vamos para o intervalo agora. Ainda nessa edição, também tem os problemas que os moradores da Vila Peladas estão enfrentando, hein? A gente vai mostrar como é que está a via que dá acesso ao local, a principal via. Olha só nessa imagem aérea, tá vendo? A gente vai falar sobre comunidade aqui no seu AB1, que está só começando, hein? Agora 11h54, a gente volta já. Então, o seu AB1 está de volta, agora 11h56. Você tem acompanhado nos nossos telejornais a cobertura do trágico acidente que deixou 17 pessoas mortas na BR-423 em Saloá, aqui no Agreste. A gente tem uma reportagem que traz um pouco do que aconteceu nesse fim de semana, nesse assunto que mexeu com o país inteiro. Acompanha com a gente. 3 dias após o acidente, nesta segunda-feira, o IML de Caruaru já liberou todos os corpos. O acidente foi registrado entre os municípios de Saloá e Paranatama, aqui no Agreste. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus seguia pela BR-423 num trecho conhecido como Serra dos Ventos, quando o motorista perdeu o controle, invadiu a contramão, bateu em rochas na lateral da rodovia, voltou para o sentido correto, quando colidiu em um barranco e tombou. O ônibus foi fretado pelos comerciantes a uma empresa de turismo para realizar a viagem de Brumado, na Bahia, para Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. A TV Asa Branca teve acesso com exclusividade à chegada e à saída do ônibus a um centro de compras em Santa Cruz do Capibaribe. Os comerciantes passaram o dia no município e retornavam para a Bahia, mas foram interrompidos pelo acidente. A viagem ainda iria percorrer 1.100 quilômetros até o destino. O motorista disse à polícia que o freio do veículo falhou. Ambulâncias de 11 cidades próximas se mobilizaram para socorrer as vítimas, que foram levadas para os hospitais da região. O Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, atendeu a maioria dos passageiros. O Dom Moura disse que recebeu 18 pacientes. Até agora, 8 pacientes receberam alta. 2 mulheres foram transferidas para o Hospital Geral da Bahia, em Salvador. Um homem foi transferido para o Hospital da Restauração, no Recife. 3 permanecem em observação na Sala Amarela. 1 está em observação na Sala Vermelha e outros 2 pacientes receberam cuidados na terapia intensiva. Um homem de 65 anos morreu ainda no sábado. Dos 40 passageiros que viajavam no ônibus, 17 morreram. A maioria dos corpos foi trazida para o IML de Caruaru, a cidade mais próxima do local do acidente, com o Instituto de Medicina Legal. Mas depois foram transferidos para o IML do Recife para facilitar a logística de translado das vítimas. Até o fechamento desta reportagem, 15 dos 17 corpos foram liberados. 2 ainda aguardam liberação no IML do Recife. Ainda no sábado, amigos, parentes e sobreviventes aguardavam a identificação dos corpos no IML. Gessé esperava a liberação de um irmão da igreja e amigo da família. Ele era uma pessoa bem alegre, bem extrovertida, bem atenciosa com todos, né? E é uma pessoa que vai deixar bastante saudades no meio de todos. Das Neves também esperava a liberação do corpo de uma amiga. Sirlene, ela era muito amiga minha, mais do que uma filha. Considerava como uma filha, bastante amiga mesmo. E ela veio para Santa Cruz fazer as compras, né, do final de ano. Ela estava muito feliz, muito feliz. Inclusive, ela ia fazer essas compras, ia mandar no carro e vinha pela minha casa em Jupi. Infelizmente, na hora que ela desceu do hotel para ir para o carro, para o ônibus, ela desistiu de vir para minha casa. E ligou para mim e disse, olha, eu não vou mais, porque, irmão, não vou mais, porque eu não vou deixar minhas coisas aí sozinha, porque eu tenho que ir, que a minha irmã está lá cuidando dos meus filhos, da minha loja, da minha casa, ela não está dando conta, e eu vou ter que ir para levar as coisas e ficar lá. E quando foi em janeiro, fevereiro, eu venho de novo. Mas na hora que ela me falou isso, me deu um tranco no coração, eu passei até mal, sabe? Parece que Deus avisa a gente, né? O governo do estado disse que a liberação de todos os corpos dependia das fichas papilográficas, que contêm as imagens das impressões digitais das vítimas.
A identificação dos corpos ela é feita por uma perícia necropapiloscópica. Então, é coletada as impressões digitais do falecido e isso é confrontado com o prontuário de identificação civil dele do estado de origem. Então, nós já obtivemos todos os prontuários da Bahia e estamos recebendo ainda os prontuários do estado de Minas Gerais. Marlete é uma das sobreviventes. Ela conta que viveu minutos de muito desespero para encontrar a cunhada. E aí depois eu percebi assim, que o ônibus começou uma velocidade muito forte. Eu falei assim, ué, o motorista tá doido. E eu estava acordada. Nesse momento, foi que o ônibus começou a fazer zigue-zague. Eu acho que ele tentou encostar em um barranco. E aí o ônibus tombou. Mas assim, eu segurei a protona. Aí quando ele virou, eu fui a primeira a sair do carro. Aí eu peguei e saí pela janela do teto. Consegui sair. E aí eu só vi desespero, gente morta, sangue, gente gritando socorro. Maria Fernandes Brito, de 46 anos, cunhada de Marlete, foi uma das 17 pessoas que morreram. Agora, 12:01, a gente vai conversar ao vivo com o repórter Joel Almeida. A gente vai acompanhar parte dessa cobertura ao longo desse AB1 e Joel está chegando com outras informações agora. Boa tarde para você, Joel. Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde a todos, na medida do possível. A gente vem acompanhando esse caso desde a última sexta-feira. Nossos repórteres espalhados aqui por Pernambuco têm feito essa cobertura que não é nada fácil, né? A gente até tenta se colocar, inclusive você, telespectador, também, no lugar dessas pessoas. São 17 famílias enlutadas. Uma dessas famílias é a família de um pernambucano. Na verdade, ele era paulista, mas morava aqui em Pernambuco. A família mesmo disse que ele se considerava como pernambucano, morava em Santa Cruz do Capibaribe. O Flávio José da Silva, de 45 anos, eu conversei com a esposa dele, a Júlia, conversei com alguns amigos, o Gessé, que apareceu na nossa reportagem, o Ulisses também é amigo da família, ele era membro de uma igreja evangélica em Santa Cruz do Capibaribe. De acordo com os amigos, com os familiares, era um membro muito próximo da igreja, da comunidade, era um pai trabalhador, marido, e estava indo para um município de Minas Gerais, tinha pegado uma carona, mas paga dentro desse ônibus, não era um caminho habitual, não era uma viagem habitual, ele estava indo para lá para fazer negócios. A Lohana Nunes, nossa repórter, junto com os repórteres cinematográficos Matheus Guerra e Ayrton Alves, fizeram uma reportagem mostrando um momento de adeus do Flávio. Vamos ver agora. Flávio da Silva tem 16 anos e é o filho de uma das vítimas do acidente na Serra dos Ventos. O pai, Flávio José da Silva, tinha 45 anos. Que abalou muito as nossas vidas, né? Porque ele queria sustentar da nossa casa, né? E de repente ele saindo agora dentro do caixão, aí é muito triste. Eu mesmo não estou nem tendo lágrimas mais para chorar, tanto que eu já chorei essa semana já. Estivemos no velório e o cortejo parou a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. A prefeitura decretou luto oficial de 3 dias pelas mortes. Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens ao comerciante. Seu José era um desses amigos que conhecia Flávio há 10 anos e nos contou que recebeu uma mensagem do amigo pouco antes do acidente. 7h20 ele mandou uma mensagem para mim. Ele mandou uma mensagem: irmão Lopes, ora por mim que eu vou para uma viagem bem longe. E mandou uma foto dentro do ônibus, tudinho, ele alegre, contente. E depois ele não falou mais não. Homenagear ele, né, que ele é um homem de Deus. A família deixou um rapazinho, a esposa. E a igreja abalou, a congregação cristã do Brasil abalou, a congregação, todo mundo está abalado aqui. Santa Cruz, Moda Centro está abalado. Mandou uma mensagem aqui, a cidade está 3 dias em luto por essa morte todinha que aconteceu. Tão triste, mas pelo menos ele está em Cristo com Jesus, né? Está com Deus, né? Ricardo trabalhava no Moda Center e contou sobre o luto de todos por lá. 15 dias atrás a gente estava jogando bola, né? E a gente nunca sabe o que é o último, né? 2 semanas atrás a gente estava jogando bola no mesmo time.
dividindo aí a luta da zaga, mas a gente não sabia que era o último. Então, assim, cuide do próximo, diga o quanto você gosta das pessoas, né? Porque a gente nunca sabe qual vai ser a despedida. E hoje a gente tá todo mundo de luto, a cidade tá de luto. Manda um abraço para o pessoal da Bahia, que perderam também suas famílias, né? E é isso. Que Deus nos abençoe e vamos em frente. Pois é, muito difícil a gente se deparar com uma notícia assim, a gente ter que fazer essas coberturas, mas faz parte do ofício jornalístico. Claro que a gente sempre torce para que notícias boas sejam dadas todos os dias, mas a gente fica em oração para que a família do Flávio e dessas outras 16 vítimas, elas sejam confortadas por Deus, né? Eu falo aqui do IML de Caruaru, onde a maioria dos corpos foi trazida para cá no sábado. Ao todo, 11 corpos vieram para cá, mas o governo do estado, através da Secretaria de Defesa Social, decidiu modificar e levar todos os corpos para o IML do Recife, depois da liberação de 2 corpos, para facilitar o translado dessas vítimas para os estados da Bahia e de Minas Gerais. A gente tem informações de que 7 vítimas são do estado da Bahia, vítimas das cidades de Caeté, Barra da Estiva, Caculé, Boquira, Mortugaba e Rio de Pires, e também outras 7 vítimas do estado de Minas Gerais. Almir, daqui a pouco eu volto com outras informações aqui. Joel, muito obrigado pelas primeiras informações nesse AB1, que vai continuar com esse caráter de cobertura a respeito dessa tragédia que aconteceu nesse fim de semana. Até daqui a pouco, Joel. E olha, pessoal, a gente vai seguindo, mas em Olinda, uma explosão destruiu 8 casas. Deixou 2 pessoas mortas e 10 ficaram feridas. Uma manhã de susto e tristeza na rua Doutor Bernardino Sena Dias, no bairro de Ouro Preto, em Olinda. Os moradores acordaram com o barulho de uma forte explosão. Eram 7h30 da manhã. Quando saíram para ver de onde veio o estrondo, só encontraram destruição. Aqui existiam 8 casas, 5 na parte de baixo do terreno, 3 em cima. 12 moradores ainda estavam na cama quando tudo desabou. O Danilo foi um dos primeiros a chegar e ajudou a socorrer os vizinhos. Quando a gente chegou, estava aquela bagunça toda e já tinha gente embaixo nos entulhos gemendo e tal. Aí a gente se juntou e começou a tirar os entulhos e ainda socorreu 2 meninas pequenas e uma mãe. Estava tendo um vazamento ainda de gás. Mas a gente naquela euforia, né, é uma vida, né? Aí a gente não pensou em nada, só subiu mesmo e foi fazer o que, sei lá, quem tem um bom coração faz, né? O Davidson também mora na rua e correu para tentar resgatar os moradores. Quebrou parte deste muro para conseguir entrar por trás das casas. Eu tentei ajudar, mas só que tava os fiação tudinho dando choque, e aí me tiraram que eu tava tirando as coisas, nervoso, que isso é minha família, né? Aí eu vim por aqui, teve o acesso que eu quebrei essa parede aqui para poder resgatar eles por trás. Aí meu irmão já subiu e tentaram acalmar eles lá. Gilvan veio em busca do irmão e da cunhada, que moravam na parte de trás do terreno e não conseguiram sair. Caiu tudo. Só tem uma parte da casa dele lá. Caiu tudo. Ele foi acordado debaixo dos Ele estava dormindo, ele disse que não morreu por pouco. 5 pessoas foram levadas para hospitais da região metropolitana do Recife. Cláudio dos Anjos da Silva, de 40 anos, trabalhador da construção civil, não chegou a ser socorrido. Morreu sob os escombros. A mulher dele e 2 enteadas de 10 e 12 anos de idade conseguiram ser resgatadas. Fabiana Soares Ferreira, mulher de Cláudio, voltou do atendimento médico e entrou em desespero quando soube que o marido estava morto. Ô pai, tu salvou minha filha, levava ele, meu marido junto. Tá no hospital, pai. Ela teve fratura na perna e ferimento na cabeça. Os amigos a levaram para a casa da sogra para se recuperar do choque. 38 bombeiros, 14 viaturas do SAMU, homens da Defesa Civil de Olinda e da Guarda Municipal participaram da operação de resgate, que foi lenta, durou toda a manhã e seguiu pela tarde.
A remoção dos escombros foi feita assim, de forma muito lenta, manualmente. Os bombeiros não utilizaram máquinas nem equipamentos pesados para não correr o risco de provocar novos desabamentos. É que até o final da manhã, uma vítima continuava entre os escombros. Os cães farejadores ajudaram a localizar as vítimas e sinalizaram onde estava a última moradora desaparecida. Dona Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos, usava cadeira de rodas e ficou debaixo de muito entulho. Apesar dos vizinhos terem relatado o forte cheiro de gás, logo depois do desabamento, os bombeiros não confirmaram a causa da explosão. Não podemos precisar ainda, não sabemos. Só relatos de uma possível explosão, mas o que ocasionou a gente não tem nesse momento nenhuma informação ainda. Os moradores falaram de um cheiro forte de gás. Relataram isso para os senhores também? Não foi relatado e quando a gente chegou no local também não sentimos nenhum cheiro de gás. Peritos da polícia estiveram no local. Eles fotografaram e identificaram indícios para definir a causa da destruição. O laudo oficial tem 30 dias para ficar pronto. Só no início da tarde, a energia foi cortada e a retroescavadeira começou a retirar os escombros que estavam na frente do terreno. Caminhões ficaram lotados de restos de material de construção. Este carro, que estava na garagem, teve os vidros quebrados e a lataria danificada. O impacto atingiu a casa do outro lado da rua. Por sorte, a Lilian não estava na hora da explosão. O estrago chegou ao quarto dela. Quando eu cheguei lá, tava minha porta de vidro estava toda estourada, a janela do meu quarto também estourada e a harpa do vidro, a maior parte do vidro, estava enfiado no meu travesseiro. Então, no caso, se eu tivesse dormindo na minha casa hoje, eu também ou estaria ferida junto com meu filho ou também óbito, né? Eu moro aqui há 22 anos, então meus vizinhos são meus parentes, porque quando acontece algo de a gente estar precisando, doente, tudo, eles são as pessoas que dão esse suporte. Então eu estou muito comovida, foi de muita tristeza. A casa do lado do terreno onde houve a explosão foi interditada pela Defesa Civil de Olinda. Nós fizemos vistorias em todas as edificações vizinhas no raio de ação que pudesse ter tido influência em função da demolição. Até o momento, nós só identificamos uma residência que ela vai ficar interditada para a recuperação. Em silêncio, vizinhos, amigos e parentes acompanharam a retirada de cada pedaço dos escombros, de móveis quebrados, de colchões, do pouco que lembrava a vida que ali existia. Muitos custavam a acreditar no pesadelo que mudou tudo para sempre. Foi uma tragédia mesmo que aconteceu. É muito triste, né? Ver uma coisa dessa assim, pessoas que a gente conhece há tantos anos. Toda vez que olhar para esse terreno, o que a senhora vai pensar? Vai ser muito triste, né? Ver que não vai ter mais as pessoas que a gente conhecia, né? Vai ser muito triste mesmo. Bom, agora é 12h, 13 minutos, vamos respirar um pouco, falar sobre assuntos mais leves, não é, pessoal? Vamos conferir as oportunidades de trabalho nesse início de semana, porque segunda-feira é dia de AB Emprego. Então, o Gessé Ascioli está chegando ao vivo com todas as informações para a gente. Uma boa tarde para você, Gessé. Oi, Almi, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando, um ótimo início de semana para todo mundo. E agora a gente fala de notícia boa, né? São as vagas de trabalho disponíveis em todo o mercado para esta segunda-feira. Aqui em Caruaru tem destaque aí para 20 oportunidades relacionadas à área de vendedor pracista. A gente vai conferir agora todas elas de forma detalhada. Em Caruaru são 2 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias. 2 vagas para ajudante de estruturas metálicas, 18 vagas para alimentador de linha de produção, 5 para atendente de lanchonete, 2 para atendente de lojas e mercados, 2 vagas para auxiliar de limpeza, 4 para auxiliar de linha de produção, 1 para auxiliar de pessoal, 1 vaga para comprador permanente, 6 para consultor de vendas, 1 para empregado doméstico nos serviços gerais, 2 para encarregado de seção de controle de produção,
uma vaga para operador de caixa lotérico, uma para operador de grua, uma para repositor em supermercados, 3 vagas para repositor de mercadorias, 2 para serralheiro, uma para soldador e 20 vagas para vendedor braçista. Pois é, então, você que deseja aí se enquadra em uma dessas vagas ou buscar informações sobre outras vagas, é só se dirigir à Casa do Trabalhador, que funciona aqui em Caruaru, na Rua Floriano Peixoto, 147, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ou acessar o portal cedep.pe.gov.br, cedep.pe.gov.br, e tirar as dúvidas sobre outras vagas que estejam disponíveis também em toda a região. A gente sabe que estamos inseridos aí numa região sempre com muitas vagas de trabalho. Almir. Exatamente, Gessé, exatamente. Então agora a gente aproveita para falar sobre quais são os direitos do trabalhador no caso, pessoal, de desligamento da empresa sem justa causa. O que é que diz a lei a respeito de casos assim, hein, Gessé? Pois é, Almir, a gente vai conversar agora com o advogado trabalhista Francisco Sá, que vai nos ajudar a entender e compreender como é que funciona essa questão dos direitos do trabalhador quando ele é demitido. Boa tarde, Francisco, é um prazer tê-lo conosco. Então explique para a gente quais são os direitos, então, para aquele trabalhador de forma formal que acabou sendo demitido. Boa tarde. Boa tarde, Jessé. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Essa é uma pergunta que até hoje gera muitas dúvidas no trabalhador no momento que ele é demitido, tá? Mas, para respondê-la adequadamente, inicialmente, o que é que a gente tem que definir? Qual é o tipo de rescisão desse contrato de trabalho, né? As hipóteses mais comuns de rescisão ou é a demissão sem justa causa ou o pedido de demissão. Basicamente, nessas duas situações, o trabalhador ele terá direito aí a um proporcional de 13º salário, um proporcional de férias ou férias vencidas, tá? Ele vai ter direito a um saldo de salário pela quantidade de dias que ele trabalhou naquele mês da rescisão, mas a principal questão diz respeito ao aviso prévio, né? Quando o trabalhador ele é demitido, ele deve ser comunicado dessa demissão pelo empregador com pelo menos 30 dias de antecedência. Tá? Sendo que para cada ano que ele passa na empresa, ele vai ter direito aí a um adicional de 3 dias. Então, se o trabalhador ele tem 1 ano de empresa e ele vai ser comunicado dessa rescisão contratual, ele vai ter direito aí a 33 dias de aviso prévio, 2 anos, 36 dias, assim até um limite de 90 dias. Já no pedido de demissão, o empregado tem o dever de comunicar à empresa. Tá? Então, ele vai ter aí que, com 30 dias de antecedência, comunicar esse seu desejo de rescindir o contrato. Existe, de alguma forma, por parte, né, do empregador, o direito de demitir o funcionário sem o aviso prévio? Como é que funciona? O empregador ele pode demitir o empregado sem conceder este período de aviso prévio. Porém, ele deverá indenizá-lo pelos dias correspondentes a esse aviso. Em relação a casos em que a pessoa não pode, de forma alguma, ser desligada? Tá, nesse caso aí, a gente já entra em outra seara, que seria as estabilidades ou garantias provisórias no emprego. Tá? Se o empregado ele está acobertado por algum tipo de garantia provisória, então ele não pode ser demitido. Por exemplo, sofreu um acidente de trabalho e está num período ainda de estabilidade, ele não pode ser demitido, portanto, enquanto durar esse período, ele está acobertado e deve permanecer no emprego. Existe também a possibilidade desse desligamento ocorrer em comum acordo das duas partes? Como é que funciona? Sim, a legislação trouxe uma alteração para formalizar aquilo que já ocorria na prática há muito tempo. O empregador e o empregado, eles podem negociar essa forma de rescisão. Tá? Agora, neste modelo de negociação de demissão, alguns direitos eles sofrem flexibilização, como, por exemplo, as multas serão reduzidas pela metade. Então, se houver aviso prévio indenizado, será reduzido pela metade. A multa dos 40% do FGTS também será reduzida pela metade. Não terá direito ao seguro-desemprego, que é outro dos direitos típicos na demissão sem justa causa. Tá? Ele também só poderá realizar o saque de 80% do valor do que está lá depositado no seu FGTS.
Doutor Francisco Sá, muito obrigado pelas explicações de hoje. Tá aí, né, mais uma dúvida do trabalhador respondida. Almir, direito do trabalhador em caso de demissão. Muito bem, esse é o nosso AB Emprego para começar essa semana com essas oportunidades e com essas orientações também. Muito obrigado, viu, Gessé? Vamos para o intervalo? Na volta, a gente vai trazer novas informações sobre o acidente que deixou 17 pessoas mortas em Saloá, uma tragédia. A Polícia Rodoviária Federal realizou uma perícia na BR-423, local onde o acidente aconteceu. Os detalhes a gente traz daqui a pouquinho no seu AB1, que volta já. 12h, 20 minutos agora. O seu AB1 está de volta, 12h, 22 minutos, e a gente volta a falar sobre o acidente que deixou 17 pessoas mortas na BR-423 em Saloá. Então, vamos direto para Garanhuns agora. Leonardo Costa está ao vivo, direto do Hospital Regional Dom Moura, porque algumas vítimas desse acidente foram levadas para lá. Uma boa tarde para você, Leonardo. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente na AB1 de hoje. Início de semana bem triste, bem complicado, principalmente para a gente que está fazendo essa cobertura. Estou aqui sim no Hospital Regional Dom Moura, no Agreste Meridional de Pernambuco, onde 18 vítimas, 18 sobreviventes desse acidente grave que aconteceu em Saloá foram trazidos na sexta-feira à noite. Bom, 5 pacientes ainda estão aqui no Hospital Regional Dom Moura e 2 deles ainda em estado mais grave. Outros pacientes foram levados aí para Salvador e também para o Recife. Ontem, a PRF realizou uma perícia técnica administrativa no local do acidente. Essa perícia precisou de 3 etapas aí e contou com o apoio do pessoal de Sergipe, que já tem experiência com esses acidentes. Inclusive, esse pessoal da perícia técnica e da PRF de Sergipe acompanhou também e fez perícia no acidente grave que teve lá em Minas Gerais em 2024. Eu acompanhei todo esse processo. Na última etapa, a pista precisou ser fechada. Em uma dessas imagens que eles vão reconstruir toda a cena do acidente e vão levar para computadores e dentro de um mês deve sair esse laudo. Vamos acompanhar como foi esse processo de perícia. A Polícia Rodoviária Federal iniciou a perícia técnica administrativa no trecho da BR-423 em Saloá, no Agreste de Pernambuco. Os agentes das superintendências de Garanhuns, Recife e Aracaju chegaram ao local por volta das 3h30 da tarde. O trabalho vai ajudar a esclarecer as causas do acidente que deixou 17 pessoas mortas. Nosso trabalho aqui é um trabalho de apoio à equipe local. Então nós vamos aqui tanto ajudá-los na elucidação desse sinistro, bem como enriquecer mais esse laudo, para que a gente possa ter uma análise mais pormenorizada do que ocorreu e assim ter melhores soluções de políticas públicas para prevenir novas ocorrências. A perícia tem 3 etapas: análise visual, uso de drone e um scanner 3D que reconstrói o cenário do acidente. A gente faz uma análise em solo, dando a investigação inicial, onde você pega os detalhes macros, onde pega os elementos macros, depois você faz uma análise com o scanner, que o scanner, a grande vantagem dele é que ele perpetua a cena, então ele reconstrói essa cena em 3D. E alguma coisa que pode ter escapado ao nosso olhar, o scanner permite que a gente revisite essa cena várias vezes, bem como colha medidas que não foram colhidas no local do sinistro. E o drone nos proporciona uma outra visão, uma visão de uma plataforma diferente, uma plataforma superior. É como se você estivesse vendo aquela cena de cima. Então ele também nos proporciona ver coisas que a gente não consegue ver a nível do solo. O último processo realizado durante a perícia da PRF precisou fechar o local do acidente por 20 minutos. Essa etapa garante medições mais exatas, segundo o órgão. O laudo deve sair em 30 dias. A equipe técnica especializada que veio do estado de Sergipe para o local exclusivamente para realizar essa perícia, quando chegou aqui no local, começou a ter um novo panorama, uma nova visão do todo, e aí começar a executar de fato o trabalho de perícia para poder chegar a uma conclusão mais acertada, uma conclusão definitiva sobre os fatos que levaram ao trágico acidente. O prazo para a realização de uma perícia dessa complexidade, dada as circunstâncias do sinistro, e a repercussão que o caso trouxe, é de 30 dias. Então, a gente tem esse prazo aí para concluir a documentação, o laudo pericial, e após a conclusão nós teremos aí o desfecho de todos os fatos.
No primeiro momento aí o motorista disse aí à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Civil também que durante a descida da serra o ônibus teria perdido os freios e ele não conseguiu controlar o veículo. Invadiu a contramão, bateu nas rochas e depois atingiu um barranco de areia e tombou. Então, no primeiro momento ele falando de falha nos freios, mas tudo isso vai ser definido após essa perícia. Essa perícia também da Polícia Rodoviária Federal vai ser encaminhada para o Instituto de Criminalística para poder se somar e justamente ter uma resposta à população não só pernambucana, mas de todo o Brasil, porque essas vítimas, esses corpos, essas pessoas que morreram aí eram da Bahia, Pernambuco e também do estado de Minas Gerais. Eu sigo aqui em Garanhuns acompanhando tudo, viu, Almir? Qualquer coisa eu posso voltar, qualquer novidade eu posso voltar aqui para a gente conversar um pouquinho mais e atualizar essa situação bem complicada. Almir. Exatamente, Leonardo, exatamente. Qualquer novidade é só chamar, ainda tem muito AB1 pela frente e a gente vai seguir nessa cobertura, nesse trabalho. Muito obrigado por essas informações, Leonardo. Vamos seguindo com o AB1 e agora a gente muda mais uma vez de assunto. Vamos falar sobre comunidade agora, pessoal, porque os moradores da Vila Peladas, aqui em Caruaru, estão sofrendo com vários problemas, entre eles os buracos na via principal de acesso. Eles dizem até que, por conta dessa situação, o ônibus que atende aos moradores deixou de passar em alguns pontos. Imagina o sufoco no dia a dia. Então, Joel Almeida esteve por lá com o nosso Carro Link e conversou com os moradores. Vamos ver. Carro Link estacionado aqui, estamos precisamente na Vila Peladas, comunidade rural aqui da cidade. Para você que conhece Vila Peladas, para lá fica aquela capela, a Igreja do Coração de Jesus. Mais para frente, a gente está aqui, uma das vias principais, fica a Vila Peladas. E olha só, no meio de tudo isso, lugares importantes onde muita gente passa, promove um vai e vem intenso de pessoas, está esse buraco aqui. Olha só a magnitude do problema. A gente pode perceber que o asfalto está cedendo não só nesse buraco, mas aqui ao longo do caminho. Inclusive, eu vou pedir para o Edivaldo mostrar aqui, ó. Edivaldo, já está formando outro buraco aqui onde eu estou. Olha para isso. O asfalto está cedendo, parece que está se desmanchando. De acordo com os moradores, esse problema ele vem se arrastando durante os anos e ninguém faz nada, viu? Vou conversar aqui com o seu Célio. Seu Célio, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Muito tempo assim, né? Muito tempo. Isso todo ano, isso acontece a mesma coisa. E sempre está estourando esse serviço aqui. É serviço mal feito, quer dizer, material fraco e o serviço mal feito. Porque todo ano acontece. Basta qualquer chuvinha, isso aqui estoura. Isso é antigo, faz quase 20 anos que eu moro aqui, desde quando eu cheguei aqui que acontece esse negócio. Depois que fizeram esse calçamento, mano, é direto isso aqui. A gente está vendo que um caminhão está se aproximando aqui. Vou pedir para vocês virem mais um pouquinho para cá, para a gente ter mais segurança. Obrigado aqui. Deixa eu conversar também com o Adriano, que entrou em contato com a gente também. Adriano, boa tarde para você. É uma situação que vem piorando, né? Você tem carro, como é que fica? Passar por aqui, danifica muito o veículo? Rapaz, danifica. A gente tem carro e transita aqui a ver com mercadoria, que nem a gente trabalha na feira. A gente bota a carga no carro e passa por aqui, tem esse buraco, mela o carro todinho, porque isso aqui é água, não é água do rio não, é água de esgoto que vem lá de cima. Aí juntou aqui, aí foi só passando os caminhões e baixando e eles não vieram ajeitar. Aí agora o ônibus que descia para lá para baixo, que é o ponto mesmo dele ficar, e não está descendo. Aí você tem que deslocar lá de baixo para subir de pé lá para cima. Pronto, minha esposa subiu, agora mesmo teve que ir de pé. Aí passa por aqui, às vezes vem um carro, joga lama, aí isso aí tudo é um transtorno para a gente, né? É verdade. Sem contar que uma boa parte dos moradores aqui são idosos, a gente pode perceber, de acordo com os moradores, dois problemas então. Esgoto, né, que se soma também a esse asfalto, a esses buracos aqui. Inclusive, como é seu nome? Edinaldo. Seu Edinaldo, boa tarde para o senhor. Como é que fica? O senhor tem a mobilidade reduzida para pegar ônibus? Rapaz, eu moro lá de frente à igreja e eu tenho um problema de saúde. Aí para eu pegar o ônibus é muito longe. Aí não dá para mim, é muito longe. Eu tenho dificuldade de saúde. Aí para eu ir lá para cima, tem que uma pessoa me levar para eu pegar o ponto lá em cima, o ônibus lá em cima no ponto. É muito longe para mim. O que o senhor espera? Eu espero uma melhora, né? Que eles ajeitem isso aqui para ficar melhor para a gente, que tem problema, né? Entendo. Verdade. Muito obrigado pelas informações. Esse buraco aqui, ele tem dificultado a vida dos moradores. Ônibus aqui não passa. Moradores reclamam muito disso, né? Da falta do ônibus de transitar por aqui. E enquanto isso não se resolve, ó, buraco atrás de buraco. Sai em um, cai em outro. É isso, Almir, eu volto contigo no estúdio.
A gente agradece ao Joel, né, que estava aí fazendo esse acompanhamento junto aos moradores. A gente conseguiu entender essa história, né, pessoal? Esgoto, escorreu, chegou num determinado momento ali da rua. Ficou assim, ó, uma enorme poça, tá vendo? E aí prejudicou a pavimentação, o calçamento. Resultado, a dificuldade para os veículos passarem por ali, como a gente está vendo. E olha que é um caminhão, hein? Imagina carro de passeio. Não dá para passar, não é? E prejudicou também a questão dos moradores por conta do ônibus. O ônibus deixou de passar por aí também, e aí o pessoal precisa se deslocar andando, né? Longas distâncias para poder pegar o transporte. Então a gente foi em busca das respostas. Aí a Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente de Caruaru diz que o despejo de esgoto em via pública é infração ambiental e que os responsáveis serão notificados e orientados para a construção de fossas para cada residência que não tiver. E depois disso, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras vai poder começar o serviço de manutenção da rua, ou seja, uma coisa depende da outra. Então a gente vai seguir acompanhando tudo isso junto aos moradores aqui no seu AB1. Meio-dia, 32 minutos. Agora a gente vai para o momento WhatsApp, porque o João Paulo mora no residencial Alto do Moura e mandou um vídeo para a gente sobre a situação de um esgoto estourado na rua há quase 3 meses, pessoal. Vamos dar uma olhada. Aqui é do residencial Alto do Moura, Rua Cipó. A gente está com esse problema de esgoto já faz uns 2 a 3 meses, está sem a tampa. Eu queria que vocês tentassem resolver aí, não sei se é com a Compesa, se é com a prefeitura. Já faz uns 2 a 3 meses que está assim. A gente teve que abrir uma valeta para poder descer. Tentar ajudar a gente. É no bloco M6. Ê, João, que situação, hein, rapaz? A gente procurou uma resposta da Compesa em relação a esse problema aí e, por meio de nota, a companhia disse que vai realizar o serviço de conserto até o final do dia de hoje. Essa é uma boa notícia, João. Vamos aguardar, né, para que isso aconteça e esse problema seja resolvido. E você também pode mandar um vídeo com o problema aí da sua rua ou do seu bairro. Manda para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ó, 99198-8212. E vamos seguindo com o seu AB1, porque agora a gente vai para o AB Esporte. Matheus Antunes está chegando para falar sobre a conclusão da primeira fase da segundona do Campeonato Pernambucano. Boa tarde para você, Matheus. Oi, Almir, uma excelente tarde para você e para todos que acompanham o nosso AB1. Bom feriado também, né, para quem está chegando, folgando, descansando. Hoje em casa, no sítio, no clube com piscina, fazendo aquele churrasquinho ou botando o sono em dia. Chegamos ao final da primeira fase do Campeonato Pernambucano da Série A2 e quem está feliz mesmo, Almir, é o torcedor do Leopardo que viu o time conseguir avançar para as semifinais do torneio em um jogo muito disputado contra o Águia. Vamos ver aqui no telão os resultados dessa última rodada do Grupo A. O Ipiranga acabou novamente sendo derrotado para a equipe do Vitória. Foi 2-1 esse jogo lá no Limeirão. A máquina de costura não fez um grande campeonato, como se esperava, de recomeços. Mas o Caruaru City venceu. 2-1 a equipe do Águia. Esse jogo foi aqui no Antônio Inácio, no estádio do Vera Cruz. Jogão de bola. Inclusive, os gols do Caruaru City foram marcados pelo zagueiro Lucão, de cabeça aos 23 minutos da primeira etapa. E o segundo gol também do experiente atacante Jefinho. Primeiro gol do Lucão aí de cabeça, testando firme para dentro do gol. E a gente vai ver logo em seguida também os gols, o gol do Jefinho, experiente atacante, 42 minutos da segunda etapa, enchendo o pé de canhota, não dando chance para o goleirão. Como eu falei, foi um jogão de bola. O Águia chegou até a empatar a partida aos 33 minutos do segundo tempo, colocando fogo no final do jogo, no final da segunda etapa, mas o Caruaru City conseguiu segurar e garantir a vitória, se classificando para as semifinais, Almir. Inclusive, o Leopardo é o único representante da nossa região que restou no campeonato. Torcida toda para o Caruaru City. É isso aí. Então, conte para a gente como é que ficou a classificação das equipes. Então, Almir, a classificação do Grupo A terminou assim. Vitória acabou em primeiro e olha que coisa interessante. Vitória, Caruaru City, Porto e Águia tinham chances. Lembra que a gente comentou o cenário do Porto, que precisava contar com um tropeço ou do Vitória ou do Caruaru City para avançar? Não foi o que aconteceu. As duas equipes venceram tanto o Caruaru City como o Vitória e chegaram aos 13 pontos. O que diferenciou o primeiro colocado do segundo foi o saldo de gols, porque os três terminaram com 3 vitórias, mas o Vitória teve 3 de saldo, enquanto o Caruaru City teve 1.
E já sabíamos, desde a semana passada, que no grupo B avançaram o América e o Centro Limoeirense de fase. E aí a gente viu um confronto se desenhando para a próxima etapa. Justamente o primeiro colocado, que era o Vitória, enfrentaria o segundo colocado, que é o Centro Limoeirense. No outro grupo, o América, que terminou em primeiro, enfrentaria o segundo colocado do grupo A, que foi o Caruaru City. Ontem, inclusive, teve o jogo do Belo Jardim contra o Centro Limoeirense, que terminou 4-0 para o Calango, lá no estádio Mendonção, mas não alterou a tabela. O Belo Jardim só chegaria a 13 pontos e o Centro permaneceria com 14. Agora as semifinais foram definidas e os confrontos são: esse jogo no sábado, Vitória contra o Centro Limoeirense, a partida às 3 horas da tarde, e o América enfrenta o Caruaru City, a SAF América, esse jogo dificílimo para o Leopardo, no domingo às 3 horas da tarde, a gente confere também em tempo real. Também conversamos com o treinador do Caruaru City, o Arlindo Neto, que comentou sobre a felicidade em avançar de fase na competição, de ter atingido esse objetivo, e também perguntamos para ele sobre esse confronto duríssimo, como ele enxerga esse jogo, que é contra a SAF do América. Vamos conferir agora. Acredito que a gente fez um bom jogo contra o Águia, né? A gente conseguiu abrir o placar cedo e aí a gente conseguiu controlar bem o jogo, né? Infelizmente, numa bola parada, a gente acabou pecando, levando o gol de empate, mas rapidamente a equipe já colocou intensidade no jogo, foi buscar o segundo gol e a gente conseguiu sair vitorioso, né? Jogo difícil, como já era esperado, mas a equipe deu uma boa resposta dentro de campo. Até aqui não teve jogo fácil, então não vai ser diferente dessa vez contra a equipe do América, né? Uma equipe forte, uma equipe que vem aí líder do outro grupo, invicta, mas a gente está preparado. A gente também tem um grupo forte, um grupo qualificado, a gente está preparado para esse adversário. Então, boa sorte para o Leopardo, representante que restou da nossa região. O jogo é difícil, lembrando, domingo, 3 horas da tarde, na Arena de Pernambuco. Você acompanha tudo isso no nosso tempo real aqui do GE. E por falar em GE Caruaru e região, já acessou o nosso portal hoje? Não? Então te convido a estar conferindo as principais notícias dos esportes aqui pertinho da gente, no teu portal número 1 de informação de desportos. Olha que palavra bonita, né? Tem QR Code aqui na tela para facilitar também a tua vida. Então, dá aquela moral, tamo junto, e Almizão, até amanhã. Tamo junto, Matheus, tamo junto. Forte abraço para você e até amanhã. Agora a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente traz outras atualizações sobre esse trágico acidente que aconteceu em Saloá no fim de semana. E ainda, a gente vai conferir a comemoração dos 20 anos da chegada da Fazenda da Esperança ao município de Garanhuns, em 12h, 39 minutos. A gente volta já. O seu AB1 está de volta, 12h, 42 minutos. E a gente segue com a cobertura do acidente trágico que aconteceu em Saloá nesse fim de semana, porque parte das vítimas, pessoal, que estavam no ônibus são do estado da Bahia. Então vamos à cidade de Barra da Estiva, no interior baiano, para falar ao vivo com o repórter Luan Ferreira. Luan, uma boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos acompanhando a nossa programação. Exatamente, a gente fala aqui ao vivo de Barra da Estiva, Chapada Diamantina, interior da Bahia. Neste momento, nosso cinegrafista Daniel Carlos vai mostrar para vocês, está sendo feito o sepultamento de 2 dessas vítimas desse trágico acidente em Pernambuco, a Cirlândia e também a mãe dela, a Marlene. Elas estavam neste ônibus, tinham ido fazer compras para fim de ano, são lojistas aqui no município que decretou luto oficial e por conta desse trágico acidente também fechou as portas nesta segunda-feira. Os corpos de mãe e filha chegaram aqui na madrugada por volta de 3 da manhã. O velório foi até às 11 horas, quando em cortejo familiares, amigos percorreram um pouco mais de 2 quilômetros até o cemitério da cidade, onde neste momento acontece o sepultamento. Um momento de forte comoção aqui no município. Na manhã de hoje também houve outro sepultamento, só que na cidade de Mortugapa. Irani Rocha Souza, de 62 anos. Ela foi velada
durante a madrugada e o sepultamento aconteceu às 7 da manhã. Outras vítimas estão sendo trazidas e devem ser sepultadas ainda no dia de hoje aqui na Bahia. Pelo menos 17 pessoas morreram nesse trágico acidente aqui da nossa região. Cerca de 7 pessoas não sobreviveram. Dessa cidade onde eu falo agora, tinham 4 pessoas no ônibus, duas não resistiram. Almi, eu volto com você. Essas são as informações de momento. Luan, muito obrigado pelas informações ao vivo, direto de Barra da Estiva, interior baiano, um momento de dor, despedida, mãe e filha que estavam naquele ônibus que infelizmente tombou na BR-423 em Saloá e resultou nessa tragédia. Luan, muito obrigado pelas informações, na medida do possível, um bom trabalho para você e aqui fica também toda a nossa solidariedade para as pessoas que perderam a vida nesse acidente. Bom, a gente volta a falar com Joel Almeida para saber quais são as últimas informações a respeito desse trágico acidente ocorrido aqui no Agreste. Quais são as informações que você traz para a gente, Joel? A gente não conseguiu contato com o repórter Joel Almeida agora, então a gente vai seguindo com o AB1, a gente muda mais uma vez de assunto, porque a Prefeitura de Caruaru abriu inscrições para o edital do São João 2026, para artistas e grupos culturais. Então, Lohana Nunes está chegando ao vivo e tem essas informações para a gente. Inclusive, até quando vão essas inscrições, hein, Lohana? Boa tarde. Oi, Almi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa é uma boa pergunta. A gente está aqui, inclusive, com o presidente aqui da Fundação de Cultura de Caruaru. Ele vai tirar todas essas dúvidas para a gente, viu? É o Elon Cavalcante, seja bem-vindo, boa tarde. Já fiquei sabendo que ele é radialista, então ele já sabe, você pega o de calças curtas já recebendo essas perguntas. A gente primeiro precisa saber sobre essas inscrições que já estão abertas, é toda a preparação, né, para o nosso São João, que é uma época tão importante aqui para a região e tão importante para a nossa cultura. Mas primeiro, até que dia vão essas inscrições? Boa tarde, Almi, boa tarde a vocês, desejar a você boa sorte aqui na nossa terra. É isso, as inscrições do São João já está aberto do dia 16 até o dia 16 do mês que vem. Todas as pessoas de qualquer linguagem podem se inscrever. A gente tem um edital só de música, para você que é músico, não só de Caruaru, mas do Brasil todo. E o outro edital de todas as linguagens. Você é literatura, dança, circo, música, fotografia. Você se inscreve, tudo é online, está super simples. A gente também preparou uma equipe nossa aqui na Fundação de Cultura para tirar todas as suas dúvidas. Vamos também ter oficinas para preparar melhor as pessoas. Já tivemos a primeira, vamos ter a segunda, porque muita gente vem com dúvida, tem as dificuldades de como é que eu faço para se inscrever, se é proponente, se alguém me representa. Tudo isso, você vem aqui na Fundação, a gente tira a sua dúvida e a gente vai fazer o melhor São João da história de Caruaru. Eu acho que isso é o mais importante, né? Porque aqui na Fundação você consegue saber desses detalhes. Inclusive, quais são as formações que estão disponíveis e para qual é o público-alvo? Olha, a gente esse ano aqui de 2025, a gente conseguiu ter um público gigantesco que se inscreveu. Foram mais de 1.200 inscrições do Brasil todo. E a gente teve sessões de cinema, de literatura, de dança, de música. E a gente também, dentro do nosso edital, que foi aprovado pelo Conselho de Cultura, aquelas pessoas que têm dificuldade com a escrita, né, que não sabem fazer o edital, ele pode fazer todo online e gravado também. É uma forma de incluir essas pessoas. Quando a gente lança um edital, um ano dentro do próprio São João, a gente vai ter uma programação melhor. A gente vai ter dia 19 de março a grade de programação que o prefeito vai anunciar. Com isso, todo esse movimento de turismo consegue vender seus pacotes. Os artistas locais, eles podem agora e sabem onde vai tocar, o local, o dia, para poder também vender shows em outras cidades. Então, tudo isso a gente planeja o São João. Quando termina o São João, a gente já começa outro. Coisa boa, já a preparação antecipada para ficar tudo pronto. Agora eu preciso saber, por que vocês decidiram dividir, então, essa categoria? Dois editais diferentes? Porque a gente tem 27 polos. Esses polos, a maioria desses polos são música, então a gente tem um número maior de inscrições de quem é música, de quem quer fazer um trabalho cantado ou declamado. E os outros polos, que são os polos de quadrilha, então é mais as quadrilhas juninas, os pernas de pau, os grupos de bacã-marteiros, né, o artista local, o fotógrafo, o artesão. Então, esses aí fica mais fácil da gente fazer essa curadoria para poder organizar dentro dos polos, porque é um número maior de inscrições, claro, que é de música.
Muito bem. Qualquer dúvida, aqui na Fundação Cultura, que fica na Frei Caneca, 352, no Maurício Nassau. Já dá para tirar as dúvidas, já dá para saber todos os detalhes. Muito obrigada, presidente. Mais uma vez eu volto aí no estúdio, Almir. Ok, Lohana, muito obrigado pelas informações e bom trabalho para você. E olha, Pernambuco brilhou no maior evento de moda do Brasil nesse fim de semana, o São Paulo Fashion Week. Lembra que a gente falou sobre o Flávio Monteiro, lá de Garanhuns, na semana passada? Pois é, o São Paulo Fashion Week acontece no Parque Ibirapuera e o Flávio confecciona bolsas de madeira inspiradas na obra do arquiteto Oscar Niemeyer. As peças, feitas à mão e com madeira sustentável, fizeram o maior sucesso na passarela do evento, hein? No desfile, Flávio apresentou bolsas da coleção Essência, que une arte, design e identidade pernambucana. A estreia dessa coleção aconteceu na FENEARTE do ano passado, aqui em Pernambuco, e foi sucesso de vendas. Olha o desfile acontecendo aí, ó. Na época, Flávio recebeu muitas encomendas de todo o Brasil e até do exterior. Aí, ele criou uma marca própria que envolve toda a família na produção das bolsas. Está aí o registro do São Paulo Fashion Week na telinha da Asa Branca. Bom, e agora vamos falar sobre boas ações, inclusive de ações que ajudam a mudar a vida de muita gente, porque a Fazenda da Esperança comemorou 20 anos de chegada ao município de Garanhuns com a Casa Santa Rita, um lugar que acolhe mulheres com deficiência e com problemas de dependência química e já fez muitas transformações por meio da fé e da dedicação. Lúcia e Andressa tiveram a vida transformada pelo trabalho da Fazenda da Esperança Santa Rita em Garanhuns. Há 12 anos atrás, eu conheci a Fazenda da Esperança Santa Rita, né? E estou voltando porque eu sou um milagre desse abençoado lugar, né? Que me acolheu no momento que eu mais precisava. Essa fazenda para mim significa renascer. Foi aqui que eu fiz o meu encontro com Deus e pude renascer e descobrir uma nova vida e encontrar com Cristo e tocar minha vida, né? O movimento da Fazenda da Esperança nasceu no Brasil em 1979 em São Paulo. Em 2005, Garanhuns ganhou a unidade feminina chamada Casa Santa Rita. Eu era pároco, sou franciscano. E apareciam jovens chorando, pais chorando, mães estavam dependentes. Eu pensei a psicologia, a medicina deve dar resposta, mas acolhi na minha casa, escutei, e ouvi atrás de cada um grande grito de querer ser amado. Então eu pensei, quem pode satisfazer este grande sofrimento? Só Deus. Então convidei eles para viver conosco a palavra. É uma experiência muito forte, porque nós temos a chance de encontrar todas aquelas mulheres, jovens, que chegaram aqui praticamente sem perspectiva, desacreditadas, e agora com uma gratidão enorme no coração, algumas com 20, 13, 10, 5 anos de sobriedade e sendo verdadeiros faróis de esperança na sua família, no seu trabalho, na sociedade. Às margens da BR-424, a Fazenda é um lugar onde mulheres em situação de dependência química encontram acolhimento. E muitas vezes uma nova família. Aqui essa fazenda teve a característica muito grande da gente acolher as mães com alguns filhos, né? Então, na parte feminina nós acolhemos mulheres não somente grávidas, mas também com os filhos para se recuperarem, né? O acompanhamento que a gente também dá para as crianças de escola, de creche, né, de questão de saúde, tudo isso para que a mãe consiga, de fato, se encontrar e se recuperar, mudar a sua vida. O tratamento segue 3 pilares: trabalho, convivência fraterna e espiritualidade. Então, no trabalho, a gente ocupa o tempo, né, para que não fique com o tempo ocioso. E a espiritualidade, que a gente entende que ela volta para si, que ela volta para Deus, que ela volta a se amar e
reafirma a fé que se perdeu na falta de esperança. E também a convivência, que muitas vezes é o gatilho para voltar a usar droga ou para continuar na droga. Então elas aprendem a conviver umas com as outras para que na sociedade elas consigam colocar em prática. São 21 mulheres atendidas atualmente na fazenda e 6 crianças. Cada história é um recomeço. E a instituição celebra 20 anos desses recomeços aqui em Garanhuns. A festa de aniversário teve missa, batismo, crisma, momentos de oração e muita gratidão. Um encontro para celebrar a vida e lembrar que onde há acolhimento, há esperança. Que eles são a nossa fonte inspiradora. Não só a gente dá para eles, mas eles dão para a gente. Eles dão assim a alegria de ver quando eles vão crescendo, vão conquistando a liberdade. E a gente sente uma resposta para a nossa gratuidade, para o nosso amor. A gente vê os milagres de Deus na vida delas, isso também aumenta a nossa fé. É um lugar muito lindo. Que trabalho bonito, não é, pessoal? 12h, 54 minutos. Então agora a gente volta a falar com o repórter Joel Almeida para saber quais são as últimas informações a respeito do trágico acidente que aconteceu em Saloá nesse fim de semana aqui no Agreste. Joel. Oi, Almir, eu falo aqui da frente do IML de Caruaru, Instituto de Medicina Legal, onde a maior parte dessas vítimas foram transferidas para cá desde a última sexta-feira à noite, no sábado, de madrugada. Isso porque Caruaru é a cidade mais próxima do local do acidente com IML. 11 pessoas até o final da tarde do sábado vieram para cá, foram transferidas, essas pessoas começaram a ser autopsiadas e depois o governo do estado decidiu transferir esses corpos para o IML do Recife, para facilitar o translado dessas vítimas para os estados de origem, tanto da Bahia quanto de Minas Gerais. Ao todo, 17 pessoas morreram. A gente lembra desse acidente que você vem acompanhando aqui na tela da TV Asa Branca, uma cobertura muito difícil. Até o final da manhã de hoje, 15 pessoas tinham sido identificadas e os corpos liberados. 2 pessoas ainda estavam no IML do Recife, aguardando liberação. Mas a gente acabou de ter a informação agora há pouco de que todas as vítimas elas foram liberadas. Portanto, 17 pessoas que morreram, elas seguiram para o seio da família para receber as últimas homenagens. Um trágico acidente que vitimou 17 pessoas de vários estados do Brasil, inclusive, entre elas, uma pessoa de Santa Cruz do Capibaribe, um homem de 45 anos. A gente, claro, fica dentro dessa cobertura, mostrando todos os desdobramentos desse caso e também orando, tanto pelas 17 vítimas, pelas 17 famílias que estão enlutadas, quanto para que essas pessoas que o Leonardo trouxe agora há pouco, que ainda continuam internadas, elas possam também se recuperarem rapidamente, Almir? Eu volto com você no estúdio. Ok, Joel, muito obrigado pelas informações. É esse, de fato, o nosso sentimento. Na medida do possível, um bom trabalho para você, Joel. Daqui a pouco, pessoal, tem o Panorama CBN e a gente vai conversar com a CEO do Movimento Econômico, Patrícia Raposo, para falar sobre as obras da ferrovia transnordestina que cruzam aqui a nossa região. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa segunda-feira, desejando uma boa tarde para você e marcando um novo encontro para amanhã com outras informações a partir das 11h45. Grande abraço e até lá, se Deus quiser.